Olá, irmãos e irmãs, pastores e pastoras. Vamos lá, mais uma vez. Raízes e asas. Ao pensar sobre raízes e asas e pensar no Salmo número 1, que nós já lemos na primeira palestra, que fala que nós somos como árvores plantadas junto às correntes das águas, eu fiquei pensando como nutrir as raízes, como nutrir essa árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Então, uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade transformadora, uma espiritualidade que de fato nos conecta e nos coloca diante de Deus, pronto para ouvir, nós não temos como falar isso a não ser que nós falaremos sobre a oração. A oração, na verdade, é um diálogo com o Todo-Poderoso, no qual o que está envolvido é uma busca por um relacionamento íntimo com o Senhor. Um relacionamento que nos coloca diante dele, desenvolve uma amizade para com ele. Na verdade, o grande dilema é que quando eu olho para a igreja hoje, quando eu observo o que acontece nos nossos cultos e na vida dos nossos amigos, companheiros de caminhada, eu percebo há uma certa distorção disso. Me parece que se eu tivesse que dar uma definição para a oração nos dias de hoje, eu diria que a oração parece que ela é vista como um instrumento que Deus coloca à nossa disposição para fazermos as coisas acontecerem. E aí eu me lembro de um chavão que foi muito usado no passado, e eu confesso que até eu usei, mas eu observo que parece que há uma heresia nisso. As pessoas começam a dizer muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Isso equivale a dizer que eu dou à oração um poder que ela não tem. Isso eu fico imaginando que parece que quanto mais eu oro, mais poderoso eu fico. Ela tem uma ideia daquela síndrome do He-Man, eu tenho a força, né? Então, se eu oro bastante, se eu jejuo, se eu gasto mais tempo em oração, eu me torno todo poderoso, então eu manipulo Deus para que as coisas aconteçam. E eu percebo muito isso na igreja, quando a gente recebe pedidos de oração, ou famílias, ou mães, de fato piedosas, que gostariam de ver os seus filhos prosperarem na vida, então elas vêm pedir oração para que os seus filhos possam passar no vestibular ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então dá a ideia de que a oração é um instrumento. Então, parece que eu olhando para a igreja hoje, eu percebo que há uma instrumentalização da oração. E isso significa que se eu bem souber utilizar essa ferramenta que me coloca à disposição, eu vou tirar o máximo de Deus e usufruir de tudo aquilo que Ele pode nos dar. Então, dá uma ideia nesse sentido, né? E isso me assusta outra vez. Isso equivale a dizer que parece que transformamos a oração em um fim em si mesmo, né? Na qual Deus é apenas alguém que eu utilizo para fazer as coisas acontecerem, ou para alcançar aquilo que a minha ou a nossa vaidade egoísta ou a minha avareza busca e assim por diante, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa séria para vocês, e aqui eu quero citar um texto de Ricardo Barbosa que eu gosto demais. Ele diz: a oração não existe para informar a Deus o que ele já sabe a respeito de nossas necessidades, mas para gozar da alegria de experimentar sua vontade justa e soberana. E no mais, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, a oração não existe porque Deus precisa ser informado a respeito das minhas necessidades. Não, Deus é soberano e Ele sabe tudo a respeito das minhas necessidades. Eu não preciso lembrá-lo constantemente sobre isso. Eu devo buscar a Deus pelo simples prazer de estar com Ele
e não por aquilo que ele pode me oferecer, ah, e não por causa do seu poder. Não é isso a razão pelo qual eu busco a Deus. Na verdade, eu desenvolvo um relacionamento com Deus porque Ele me criou para tal. Ele criou a fim de que eu tenha comunhão com Ele, desfruto desta amizade, desse relacionamento com Ele, e a promessa de que eu reinarei com Cristo para todo sempre. A ideia que eu tenho que ver e eu tenho que crer é que a minha vida não limita ao tempo que eu passo neste mundo. Eu fui criado eterno e viverei a eternidade para sempre com Ele. E é isso que Ele, de fato, quer que façamos. Agora, é muito interessante porque há um tempo atrás eu tenho um amigo, pode dizer que é famoso, um teólogo que eu sempre gostei de estar com ele, de discutir com ele, e ele fez colocou um post no Facebook na qual dizia assim: orar pouco ou orar sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo. É interessante que eu li esse post no Facebook no final da tarde, e essa coisa me incomodou. Na verdade, isso ficou, alguma coisa não estava correta, alguma coisa me chamava a atenção, e essa frase me pegou: orar pouco, orar sem vontade, é como tocar a campainha do céu e sair correndo. Orar pouco e orar sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo. E eu fui deitar com essa frase ou esse post na cabeça, e dentro de mim alguma coisa dizia: mas tem alguma coisa errada com esse post. Eu levantei no outro dia e alguma coisa surgiu na minha mente e no meu coração. Eu voltei lá e abri o Facebook e eu disse: colega, você sabe da minha admiração por você. E eu olhei no Facebook dele, havia dezenas de pessoas que tinham visto essa frase e diziam: uau, isso é fantástico, concordando com ele. E eu então disse: amigo, eu quero tomar a liberdade de discordar de você. E aí então eu coloquei uma resposta a ele dizendo: deixar de separar um tempo diariamente para estar com Deus é ouvir Deus tocar a campainha e se recusar a abrir a porta. Então, queridos, qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? Há uma grande diferença. No post que ele colocou, orar pouco ou orar sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo, você percebe que ele dá a oração como se fosse uma ação humana, como se eu fosse até a porta do céu e tocasse a campainha. No segundo post que eu coloquei, então, a ação é o inversa: deixar de separar um tempo diariamente para estar com Deus é ouvir Deus tocar a campainha e se recusar a abrir a porta. Na verdade, o que eu estava dizendo, o que eu percebo nisso tudo, é que esse relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus, quem se interessa mais por isso não sou eu, é o próprio Deus. É Ele que vem ao meu encontro. É Deus que toma a iniciativa. Na oração, a oração é uma resposta minha a uma ação divina. O Salmo 46, no versículo 5, ele dá a entender que antes que eu acorde de fato, antes que os meus olhos se abram definitivamente de manhã, Deus está aos pés da cama, de braços abertos, com um sorriso nos lábios, olhando para mim, me chamando pelo nome, me dando as boas-vindas à vida, e diz: eu estarei com você, eu caminharei ao seu lado, eu te guardarei. Deus está comigo. Deus se promete ser o meu escudo. Deus promete de ser o meu baluarte.
de ser o meu esconderijo, é um Deus que promete estar ao meu lado, caminhar ao meu lado. Então a oração, na verdade, é uma ação divina, é o Deus que vem ao meu encontro. E a oração, então, é uma resposta minha a uma ação divina. Diariamente, Deus toma iniciativa e vem à porta e toca a campainha, e a oração é quando eu abro a porta e dou a resposta a Deus. Eu vejo isso em todas as Escrituras. Quando Israel tinha se rebelado e fugido de Deus, e Deus, através do profeta Isaías, diz: vinde, arrazoemo-nos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eu o tornarei branco como a lã. Vinde e arrazoemo-nos, diz o Senhor. É tão interessante que o Deus Todo-Poderoso, ele chama o povo para sentar e arrazoar. É um Deus que está interessado a mim. Quando eu olho para Oséias, o profeta Oséias, então, me assusta tremendamente quando ele pede que o profeta vá e casa com uma prostituta para mostrar para o povo que o povo tinha o abandonado, tinha se prostituído, tinha adorado outros deuses, tinha abandonado o Deus que o criou para ter comunhão conosco. Então, uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade íntima, cristã, bíblica, é uma espiritualidade no qual Deus se coloca à nossa disposição para ter comunhão conosco. É eu respondendo essa comunhão. E não há outro meio de criar essas raízes ou nutrir essas raízes espirituais a não ser através da oração. Nossa vida deve ser vivida em um constante relacionamento com Deus. Devemos responder a Deus constantemente. E, queridos, isso é de forma tão extraordinária. Como podemos fazer isso em um mundo onde nós estamos envolvidos com muitas coisas? Bem, eu preciso me perguntar qual é o objeto do meu amor. Eu preciso perguntar qual a minha paixão, se eu de fato entendo que eu fui criado para ter um relacionamento com Deus. Se de fato eu compreendo que Deus criou a fim de que eu pudesse estar com Ele eternamente, reinar com Cristo eternamente. Então, se eu compreendo que Deus é minha fonte do prazer, é meu bem maior, como diz o salmista no Salmo 16, então, queridos, eu não vou ter dúvida. O Salmo 32, no versículo 8, diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves andar, guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor. Então, Deus se compromete de cuidar de mim. Deus se compromete de fazer isso. E a razão maior é que Ele encarna, Ele torna-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo com a finalidade de restaurar a imagem que for ofuscada pelo pecado. Então agora eu tenho esperança. Jesus Cristo é a única razão do meu viver. E Ele pagou pelos meus pecados. Ele me selou com o Santo Espírito da promessa. Agora eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou coparticipante da sua natureza, exatamente porque os meus olhos têm que estar colocados nele. Então, a oração, então, é esse fato que me leva a ter os olhos nele. E Lucas descreve isso muito bem quando Jesus, para ensinar os discípulos a respeito da oração, ele conta a parábola daquela viúva que importunava o juiz constantemente. E ele coloca que o juiz era um cara durão, é um cara que não se importava com as pessoas e também nem com Deus. Se você vê, o juiz quebra todos os melhores mandamentos, não amava a Deus e nem as pessoas, não se importavam com as pessoas. Então agora ele compara isso dizendo: Deus é bondoso, Deus não fará você esperar, Deus não fará com que a gente espera. Ele vem ao nosso encontro, Ele está sempre conosco. Então, uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade cristã, ela precisa ter as suas raízes baseadas nesse rio de água, na qual é o Senhor, mas ela precisa ser, as raízes precisam ser nutridas
com as águas da oração. A oração é esse meio pelo qual eu mantenho esse diálogo com o Todo-Poderoso e assim então a minha vida será totalmente transformada e dia a dia eu sou mais parecido com Jesus. Esse é o convite de Deus para nós. A oração não é uma ação minha. A oração é uma resposta minha a uma ação divina, a um Deus que vem ao meu encontro todos os dias, desde o romper da manhã. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos vocês.